decomposição de forças. Então, se a gente tem o seguinte, galera, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre decomposição das forças, certo? As forças, ela tem as componentes, tá? Vamos só dar uma introdução aqui. Então, vamos supor que a gente tem uma força, um plano cartesiano, tá? X e Y aqui. E aí a gente saiba o valor dessa força aqui aí do ângulo, ó. Eu sei o valor dessa força aqui, tá? E eu sei esse ângulo aqui, alfa. E aí, só que essa força F, tá? Ela tem as componentes, tá? Que é as componentes em x e em y. Por exemplo, aqui eu vou ter o F de x, ó, que é a projeção do F no eixo x. E o F de y, que é aqui a projeção de F no eixo y. Para mim calcular o F de x e o F de y, que são as componentes, tá? Dessa força F, a gente precisa relembrar alguns assuntos relacionados com seno e cosseno da trigonometria, tá, galera? Então começa por aqui, tá? Então o que a gente tem? Da matemática, tá? A gente sabe se a gente tem um triângulo, tá? Um triângulo aqui, a gente tem um ângulo de 90 aqui, né? Então aqui a gente tem cateto, ó, cateto oposto, cateto adjacente, ó, cateto adjacente. E aqui a gente tem a hipotenusa, né? Hipotenusa. Então no triângulozinho aqui a gente tem algumas informações. Aqui o ângulo, né? Então a gente tem o cateto oposto ao ângulo, esse é o cateto oposto, esse é o cateto adjacente e esse valorzinho aqui é a hipotenusa. Então, se eu aplicar a definição de seno do ângulo alfa, vamos supor, desse ângulozinho aqui, o que é o seno? Seno é cateto oposto sobre hipotenusa, né? Então, aqui a gente vai ter seno, vamos chamar esse cateto oposto de A, esse cateto adjacente de B, e a hipotenusa eu vou chamar ela de C, para ficar mais simples aqui, tá? C. Então, o seno, o que é o seno do ângulo? É o cateto oposto, que é o A, dividido pela hipotenusa, que vai ser o C, tá? Se eu aplicar a definição de cosseno, cosseno de alfa para o mesmo ângulo aqui, tá? Então, o cosseno de alfa, cosseno, cateto adjacente, né, que é CB, dividido pela hipotenusa, que é C. Ok, galera? Então, seno e cosseno, tá? Essa definição básica. E a tangente a gente também tem, mas aqui a gente não vai usar muito a tangente. A tangente do ângulo seria o seno dividido pelo cosseno, né? A tangente seria o seno dividido pelo cosseno, que ia ficar A sobre B, né? A sobre B. Que é a tangente, no caso. Que é a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. É coca, ó. Cateto oposto, né? Cateto oposto, ó, as iniciais, ó. Cateto oposto, dividido por cateto adjacente. Então, a tangente sempre vai ser o quê, ó? Tangente de alfa sempre vai ser, ó, coca. Coca, cateto oposto, C de cateto, O de oposto, dividido por cateto adjacente. Sempre tangente é coca. De Coca-Cola, certo, galera? Então, voltando àquela primeira figura que a gente tinha lá. Então, se a gente pegar aquela primeira figura que eu tinha feito com vocês aqui, ó, das forças, olha. Vou refazer ela aqui com vocês. E nós aplicar, ó. Vamos colocar um plano cartesiano, tá, galera? Um plano cartesiano. Y, X. E aí eu tenho aqui a força F. E eu quero saber quem é o F de X, que é a projeção de F no eixo X. E eu quero saber quem é o F de Y, que é a projeção de F no eixo Y, certo? São as componentes do F. Então vai ficar, se eu pegar esse ângulo alfa e eu aplicar
a definição de cosseno aqui, tá? Ó, cosseno de alfa é igual cosseno cateto adjacente dividido pela hipotenusa, cosseno. Seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, o cosseno de alfa aqui vai ficar f de x, que é o cateto adjacente, o f de x, dividido pela hipotenusa, que é o f. Então, para mim calcular a componente, o f de x vai ficar que f de x igual a f vezes cosseno de alfa. Assim, eu calculo a componente do eixo x. F de x é f vezes o cosseno de alfa. Ok, galera? Agora, se eu aplicar a mesma definição, deixa eu só apagar aqui, vocês podem parar o vídeo e anotar, tá? Agora, eu vou aplicar a definição de cosseno, tá, gente? De cosseno do ângulo. Se eu aplicar o cosseno aqui, então o que vai ficar? O seno, né? O cosseno já foi. Se eu pegar o ângulo e aplicar seno de alfa, desse ângulo aqui, o que vai ser o seno? Seno é o cateto oposto. Quem é o cateto oposto? É esse pedacinho aqui, né? Ele é f de y. Então vai ficar seno de alfa igual a f de y dividido por f. Então, o f de y, o f vai passar multiplicando, vai ficar f vezes seno de alfa. Essa é a projeção de f de y, que é a projeção de f no eixo y, certo, gente? Então, a componente do eixo y, f de y, vai ser seno, e do eixo x vai ser cosseno. Então, a gente vai ficar no final assim, ó, f de x, f vezes o cosseno de alfa. E o f de y é igual a f vezes o seno de alfa, que são as projeções da força F nos eixos x e y. Ok, galera? É isso aí, eu vou parando essa aulinha para ela não ficar muito grande. Espero que tenha entendido aí, tá? Logo a gente vai começar a fazer algumas aplicações.